Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos para nossa live hoje, dia 1º de maio, com o professor Schreiber. Estou aguardando aqui a entrada dele. Não. E inicialmente, pessoal, peço para vocês não fazerem os comentários, porque eu preciso incluir aqui o professor Anderson. E como de costume, eu vou nós vamos limitar os comentários no início e depois a gente aqui muito bem. E depois os comentários de vocês. Então, aguardando aqui o professor Anderson entrar. Não adianta pedir para não comentar, né? É complicado. Deixa eu colocar aqui bloqueado. O pessoal quer comentar. Bom dia, Anderson. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tô ótimo. Perfeito. Que bom. Deu certo, então. Tá certo. Bom dia, meu amigo. Primeiramente, quero te mandar o recado. O João Barbeiro, aí do Leblon, pediu para você, se possível, ligar para ele ir aí na sua casa para dar um tapa no visual. Eu falei com ele, cara, mas ele tava muito ocupado, entendeu? Porque nem todo mundo é que nem você, um pouco calvo. As pessoas têm cabelo, então tem muita gente, assim. Ai, é uma brincadeira. Eu tenho feito isso com o Daniel Assunção Neves, meu coautor, porque ele tá parecendo um homem das cavernas. Aí eu entro em toda a live dele, falou, o João Barbeiro te mandou um abraço. A gente está vendo a verdadeira face das pessoas, né? Descobrindo como é que elas são. É isso mesmo, é verdade, é verdade. Bom, então hoje, mais uma vez, uma live especial com o professor Anderson, meu coautor do Código Comentado, que está aqui atrás, autor de várias obras de referência. O Anderson, ele já pode até, do ponto de vista jurídico, abaixa o seu retorno um pouquinho, Anderson. Por favor. Ficou bom agora? Deixa eu ver agora se está saindo. Ainda está saindo um pouco aí. Você está no computador? Não, estou no celular. No celular. Então, deixa eu ver se é o meu. Não, o meu tá baixo. Meu tá bem baixo agora. Vamos tá ver. Abaixo de 1/4. Eu acho que agora parou. Mas, Anderson, você, do ponto de vista do direito civil, você pode pedir música no Fantástico do direito. Por quê? Porque você fez 3 obras, que são 3 obras de grande referência para nós e em momentos muito oportunos, né? O seu mestrado foi sobre o venire e contra factum próprio, sobre vedação do comportamento contraditório. É uma obra de referência sobre esse assunto. Depois, seu doutorado, naquele momento que a gente tanto debatia a responsabilidade civil, também foi uma referência, né? Novos paradigmas da responsabilidade civil. E em relação agora à sua tese de titularidade, né, que é esse livro aqui, Equilíbrio entre Ação e Dever de Renegociar, você foi um verdadeiro predestinado, né? Porque você já previu algo que aconteceria, né, no futuro, né? E foi um grande acerto nesse livro, essa sua tese, que para mim é uma grande referência. Eu vou deixar para falar ela um pouco mais para frente, porque o nosso foco inicial é o projeto de lei 1179 de 2020, o projeto de lei que vai começar agora a tramitar fortemente na Câmara dos Deputados, né? Nós temos a notícia de que ele irá tramitar muito fortemente. Agora melhorou, você colocou o fone, agora ficou bom. Então, a partir dessa semana, já foi reconhecido o caráter emergencial desse projeto na Câmara dos Deputados. Teremos o relator essa semana, né? Então, bela guitarra. Então, eu queria ouvi-lo aí, as suas considerações gerais. Estou ajeitando aqui, porque quando eu botei o fone, é difícil esse negócio de live. Você tem bem mais experiência do que eu. Você põe o fone no iPhone, ele entra por baixo, né? Então, você equilibrar o celular depois fica difícil. Mas, enfim, obrigado pelos elogios. Obviamente, quando eu escrevi a tese sobre equilíbrio contratual e dever de renegociar, eu não imaginava que isso fosse acontecer, preferiríamos todos que não tivesse acontecido, né? Mas claro que o tema tá muito em voga e nesse momento se tornou muito importante. Então, vamos falar um pouco disso depois. Mas você está me ouvindo bem, né?
Muito bem. Vamos falar um pouco disso depois, mas o projeto de lei 1179 realmente ganhou urgência ontem, né? Foi finalmente atribuída urgência ao projeto na Câmara, ele foi aprovado rapidamente no Senado, mas na Câmara ele parou um pouco por conta de outras razões, projeto de emenda constitucional do orçamento impositivo, enfim, outras urgências que surgiram naquela semana passada e na anterior que tomaram um pouco o tempo da Câmara, também toda a questão política que aconteceu no Brasil, com a saída do ministro da Justiça, etc, etc. Então, tudo isso acho que atrasou um pouco o projeto, mas agora ele ganhou urgência e vai voltar ao assunto. A minha opinião, em termos gerais, é que o projeto é bom, ele tem muitas virtudes, ele traz normas importantes para dar uniformidade e segurança às relações privadas. O que a gente vê hoje é um cenário onde as decisões judiciais estão começando a surgir em diferentes campos e nem sempre de modo coerente, né? Às vezes um critério para um critério para outro. Então, o projeto de lei é uma forma da gente garantir uniformidade, alguma coerência em todas essas soluções. É sempre difícil, porque trazer um parâmetro geral aplicável a todos é sempre difícil, mas é um esforço importante, a meu ver. Essa é a minha opinião geral sobre o projeto. Ok. E a sua? Olha, eu acho que a gente precisa realmente de uma lei como parâmetro. Eu acho que a gente precisaria mais. Precisaria, por exemplo, de uma regra básica, por exemplo, sobre locação, né? Mas a gente também, mais à frente, eu gostaria de pontuar esse assunto, mas nesse momento eu queria destacar, Anderson, que você foi o primeiro a escrever, e isso saiu no nosso Migalhas Contratuais, né, a nossa coluna do Migalhas, do IBD Conte, e ontem, a minha última postagem aqui é de uma decisão de um juiz de Belo Horizonte, te citando, inclusive, né? E você foi o primeiro a alertar a respeito das questões contratuais, que não se poderia generalizar e se aplicar o caso fortuito e a força maior de uma maneira ampla ou soluções amplas, generalizadas, e eu concordo com você, né? Especialmente a utilização do Instituto Caso Fortuito e Força Maior. Então, gostaria também de ouvi-lo, já que você, mais uma vez, saiu na frente de todos e foi o primeiro a destacar esse aspecto. Eu destaquei esse aspecto naquele artigo que você gentilmente colocou lá na nossa coluna do Migalhas Contratuais, que é o Devagar com Andor, né? Justamente para evitar uma generalização, um frenesi que começou a surgir em torno da ideia de que então agora a gente não precisa mais cumprir os contratos da forma como foram estipulados por conta da pandemia. Acho isso muito perigoso. Para ficar em um exemplo só, acho que o abastecimento dos grandes centros urbanos, que hoje é indispensável para a nossa sobrevivência, mesmo durante o confinamento, né, ainda mais durante o confinamento, ele depende do cumprimento de contratos. Quer dizer, se esses contratos começam a ser descumpridos em massa, a gente pode ter uma situação ainda mais caótica, ainda mais difícil do que aquela que a gente está vivendo. E a gente viu muito, né, Flávio? Você viu isso também, porque a gente chegou a trocar ideias sobre isso, e essa é uma preocupação comum, a minha produção e a sua produção científica. A gente viu muitas categorias jurídicas serem maltratadas, né? As pessoas, às vezes, invocando as noções sem muita percepção técnica de como essas categorias funcionam. Então, vira um grande caldão jurídico em que, então é força maior, não preciso cumprir, aí eu não preciso cumprir o contrato em que eu devo, mas o outro em que eu sou credor, o outro tem que cumprir. Então, quer dizer, há um pouco essa eu não diria oportunismo, mas um pouco essa tentativa de escapar, às vezes, do contrato, aproveitando o cenário. Então, isso é ruim. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, sobretudo os advogados, juristas, de maneira geral, tem que ter muita responsabilidade nesse momento para evitar essas soluções genéricas. Sim, sim. E essa semana eu participei de um debate a convite do professor Catalã e tivemos lá uma professora defendendo, inclusive, moratória. Né? Uma moratória para contratos de consumo, para contratos de cartão de crédito. Eu acho que uma moratória assim, ampla, não vou falar ampla e restrita, mas ampla,
O projeto, no final, acabou tirando esse projeto, tirando a menção a contratos escolares, mas eu tenho minhas restrições sobre moratórias. E digo mais, moratórias amplas para consumidores e moratórias amplas também para fornecedores. Com devido respeito, eu não concordo com essa solução que está sendo dada aí para as companhias aéreas, a gente entende os problemas, de 12 meses para o pagamento, ou para devolução, ou para remanejamento das passagens. E mesmo para os contratos de turismo, 12 meses me parece algo muito amplo, mesmo sabendo que essa nossa crise pode durar muito tempo. Eu acho que mais uma vez, uma solução generalizante que a gente tem que evitar. Seja para um lado, seja para o outro. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar um certo equilíbrio. A moratória até pode se justificar nesse caso, mas ela tem que ser pensada com maior bom senso. Eu estou de pleno acordo. Eu acho que moratória geral, ampla, isso realmente um exagero, né? Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito difícil, naturalmente, mas eu acho que é muito perigoso, de novo, a solução genérica. Você vê, por exemplo, consumidor, a escola presta um serviço. Tem escola que não está dando aula, tem escola que se reformulou inteira para fazer ensino à distância. As escolas precisam manter, tem escola que tem um imóvel locado, precisa pagar o imóvel, porque não teve o desconto do locador, ou teve um desconto pequeno, tem que manter os professores. Então, cada situação é uma situação. É muito difícil a gente trazer um remédio geral que não acabe sendo injusto para um dos lados. Então, a moratória talvez seja o exemplo extremo disso. Bom, vamos falar agora do seu trabalho, né? O Equilíbrio Contratual e Dever de Renegociar, que é a sua tese de titularidade publicada pela Saraiva. Também no nosso código comentado, você ficou, né, na nossa divisão, você ficou com a parte... Estou vendo agora que levaram o código daqui, mas você ficou... Perdeu uma chance daquela... Não, eu acabei de lembrar. Na verdade, eu mandei um código que estava aqui, eu tenho que subir outro para o grande jurista, autografei, mandei para ele, para o Marcos Bernardes de Mello, que hoje, olha, inclusive, ele merece. Ele merece. Do YouTube do Marcos Erhardt, nós vamos ter um debate. E no nosso código... Deu a chance da publicidade subliminar do código. Duas, né? Você comenta no nosso código a parte de teoria geral dos contratos, mas a sua tese ela é dividida em 4 partes, né? Primeiro você pergunta se há um princípio do equilíbrio contratual, depois você trata do desequilíbrio contratual originário, que nós falamos muito aqui em São Paulo, problema no sinalagma genético, né? Depois do desequilíbrio contratual superveniente, o problema no sinalagma funcional para nós, e termina sobre o dever de renegociação dos contratos. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse dever de renegociação e se seria o caso da gente incluir também agora nesse debate na Câmara alguma previsão a respeito desse dever de renegociar no projeto 1179. Ótimo. O dever de renegociar, eu acho que a primeira coisa importante para ficar claro para todos, o dever de renegociar não é um dever de obter a revisão extrajudicial do contrato, é o dever de tentar reequilibrar o contrato, ou seja, ele não é um dever de resultado, ele é um dever das partes de tentarem obter essa renegociação. Então, para quem, como eu, defende a existência do dever de renegociar, a gente não tem hoje uma norma expressa sobre isso no ordenamento jurídico brasileiro, mas para quem defende a existência desse dever com base na boa-fé objetiva, na cláusula geral do artigo 422, a gente sustenta que as partes têm que, antes de levar o problema do desequilíbrio ao judiciário, elas precisam tentar renegociar o contrato. E como é que isso funciona? Isso funciona basicamente evitando 2 problemas que são muito comuns na realidade brasileira, né? O primeiro problema é o sujeito que sofre o desequilíbrio, avisa a outra parte, ou por notificação, ou verbalmente, ou em reunião, e a outra parte resta silente, se omite, fica passiva, não faz nada, apostando que o sujeito não vai ingressar em juízo e o contrato vai continuar desequilibrado. Então, o dever de renegociar impõe, em primeiro lugar, que a parte que se favorece com o desequilíbrio, ela responda à tentativa de renegociação, né? Ela, de boa fé,
ela examine o contrato e veja se é o caso de desequilíbrio e se propõe a renegociá-lo em tal situação. Obviamente podem não chegar a um acordo, pode ser que entendam que não há desequilíbrio, aí em última análise se vai ao judiciário para resolver. Mas essa tentativa anterior é importante. E de outro lado, o segundo problema que o dever de renegociar evita, que também é um problema muito frequente na nossa realidade, é o sujeito que está devedor no contrato, é acionado em juízo depois de várias tentativas para pagar, e em juízo, ao se defender, ele saca da cartola o argumento do desequilíbrio contratual. Ele vai lá e diz, olha, está desequilibrado o meu contrato, que é uma defesa que não tem custo para ele, acabou se tornando uma defesa padrão nas ações de cobrança no Brasil, né? Então, isso o dever de renegociar também impede, porque uma das facetas do dever de renegociar é justamente exigir que quem sofre o desequilíbrio avise prontamente o outro contratante que o seu contrato está desequilibrado. A gente tem várias normas internacionais que prevêem essas condutas, esses comportamentos, por exemplo, os princípios do UNIDROIT, artigo 611, que prevê expressamente que quem sofre desequilíbrio tem que avisar sem demora o outro contratante, né? A gente tem vários exemplos. O Código Civil da República Tcheca, que é da última década, prevê também. A gente tem vários exemplos aí no mundo. No Brasil, o Código Civil de 2002, que você sabe tão bem quanto eu, é um código que nasceu meio velho já, porque era um projeto da década de 70. O Código Civil de 2002 ele não contemplou isso, qual o comportamento que as partes devem adotar diante do desequilíbrio. Ele ofereceu remédios, a resolução no 478 e a revisão no 317, mas ele não disse como as partes devem se comportar, ele não tratou desse comportamento. Então, o dever de renegociar ele vem preencher essa lacuna. E a segunda parte da sua pergunta, se não é o caso de inserir nesse debate na Câmara, eu acho super importante. É um artigo publicado recentemente também na coluna do Migalhas Contratuais, do IBD Conte, que da autoria do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que defende expressamente que a lei preveja que antes de entrar em juízo, como uma espécie de condição da ação, enfim, a gente pode discutir tecnicamente, processualmente a qualificação, mas o fato é que, como um pré-requisito para o ingresso em juízo, a parte mostre que tentou renegociar o seu contrato. Então essa é uma discussão que está viva aí, pode ser que se insira nos debates na Câmara dos Deputados. Inclusive essa proposta para a lei emergencial, né, que nós estamos aqui debatendo no período da pandemia, né? Seria para essa lei emergencial. Exatamente, seria importantíssimo, mais importante ainda nesse período da pandemia, porque é justamente o momento em que, por conta da falta de um parâmetro normativo geral, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão vendo decisões pipocando aí pelo Brasil, pegam uma decisão e dizem, então eu tenho direito à mesma coisa. Outro dia saiu uma, não sei se você viu, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que era um escritório de advocacia que conseguiu um desconto de 30% na locação comercial, locação não residencial, né, do imóvel. E imediatamente vários colegas nossos, advogados, falaram, então eu tenho direito ao desconto de 30%, é isso? Tá, parará. Então acontece muito isso, né? A gente vê o resultado das ações, a gente não necessariamente leu inteiro o teor das decisões, portanto não sabe quais foram as condições fáticas que o juiz examinou para conceder aquele desconto, mas a gente tende a generalizar a solução, dizer, então é 30% para todos os escritórios de advocacia do Brasil, e não é isso. Então, nesse momento, é mais importante ainda que as partes tentem renegociar, porque na renegociação, necessariamente, esses aspectos mais específicos, mais individuais de cada relação contratual, eles acabam sendo levados em consideração. Então, ninguém melhor do que as partes para saber que tipo de efeito as medidas governamentais adotadas para o combate à pandemia estão gerando nos seus próprios contratos. Certo. Bom, e aí você já tocou no assunto que é o assunto do momento, é o assunto que mais aparece aqui nas lives, é o assunto de maior quantidade de dúvidas que tem chegado, especialmente na nossa prática do dia a dia, que é o caso da locação, né? O projeto de lei, ele trouxe uma regra, que é uma regra que afasta o despejo liminar em algumas hipóteses,
né, durante o período da pandemia, e havia lá uma proposta, que era o antigo artigo 10 do projeto, de um parâmetro para moratória na locação, né? Inicialmente, o parâmetro seria de moratória aqueles que justificassem a impossibilidade de pagamento, né? Seria uma moratória de 50%, e agora, depois nós fizemos uma proposta, eu, o professor Simão, o professor Bunazar, de que fosse utilizado o parâmetro do CPC, do artigo 916, de 30%, né, de pagamento mínimo para aqueles que comprovassem uma necessidade, e diluição em 6 meses do restante. Também nós fizemos duas propostas. Primeiro, para que essa premissa pudesse ser aplicada para locação não residencial, realizada por pequenos, né, entre aspas, a gente qualificava ali algumas figuras, e também que a condição do locador fosse levada em conta. As dificuldades do locador também fossem levadas em conta, e se houvesse também a prova ou provas de dificuldades econômicas do locador, a regra da moratória não seria aplicável, né? Eu, Simão Bunazar, outros colegas, eu tenho perguntado muito para os meus alunos de pós-graduação da Escola Paulista de Direito. Nós continuamos aí com aulas, né, em sistema remoto, e eu tenho percebido que a maioria, pode ser que eu acho que você vai me responder de maneira contrária, a maioria acha que a gente deveria ter um parâmetro na lei para locação para facilitar, inclusive, a negociação, né? Outros acham que tem que se analisar o caso concreto. Eu acho que esse debate vai ficar muito acentuado na Câmara, porque existem já projeções lá na Câmara de se colocar uma regra específica de moratória na locação, sobretudo na locação residencial, né? A Europa, você que morou na Itália, a Europa está, na Inglaterra, na Alemanha, ela está tomando medidas de moratória, moratórias até duras para os locadores, até porque lá existe uma visão um pouco diferenciada da figura do locador do que a gente tem aqui, né? O locador é visto quase que como um usurário, né? É diferente daqui, né? Então lá é uma tendência muito forte de se proteger o locatário. Então eu queria ouvi-lo, se você acha que deveria realmente a gente ter uma regra geral para locação ou não, e qual é a sua opinião sobre esse tema que a gente mais tem debatido aqui, pelo menos no meu perfil? Eu acho que são, Flávio, duas coisas diferentes. Ou seja, eu acho muito difícil construir uma regra geral para reequilíbrio dos contratos. Então, no caso da locação, vamos chamar de locação comercial, né, de imóveis comerciais, por exemplo, em que você está tendo uma impossibilidade ou total ou parcial de fruição da prestação, não da prestação em si. É importante entender isso, porque isso nos joga mais para o campo da frustração do fim do contrato, frustração parcial do fim, do que para o campo do desequilíbrio. Mas, nesses casos, quer dizer, acho muito difícil a gente traçar um parâmetro geral. Por quê? Porque em cada relação contratual, de novo, a gente vai ter um sacrifício diferente. Tem cidades do Brasil, por exemplo, que não estipularam restrições de circulação. Então, quer dizer, claro que o imóvel comercial numa cidade como o Rio de Janeiro, onde a gente tem impedimento de circulação, ele está sendo menos fruído, né? A locação está sendo menos fruída do que nessas outras cidades. São situações muito diferentes. Então, um parâmetro geral para desequilíbrio, para frustração do fim, eu acho muito difícil. Agora, o que você estava propondo, junto com o Simão e o Bunazar, e que era a linha um pouco do artigo 10 do projeto de lei, que a proposta de vocês, na verdade, eu entendi como um aprimoramento do artigo que estava lá. Mas ali é outra coisa, né, no fundo, se a gente pensar, que é uma situação que o nosso direito civil não tem um instrumento para cobrir. Que é qual situação? É a situação do locatário residencial que está em dificuldade financeira. Não é o contrato dele que está desequilibrado. Ele não está fluindo menos do contrato, como acontece no locatário comercial. Ao contrário, está fluindo mais, né? Ele está usando mais o contrato de locação residencial dele, e isso não dá direito, obviamente, ao locador de revisar, como não deve dar direito ao locatário comercial de revisar, porque está fluindo menos. É outra situação. Mas aqui, olha lá, na locação residencial, o que a gente está tratando é de uma dificuldade geral que as pessoas podem estar tendo, financeiras, né? A maior parte dos brasileiros está tendo essa dificuldade.
Então, em virtude da pandemia. E aí sim, só uma intervenção legislativa para criar esse desconto. Então, para lidar com a dificuldade financeira generalizada, eu acho que é possível, sim, uma intervenção legislativa criando um parâmetro geral de 20, 30, 15, de diferimento, como acontece em muitos casos, né? Você difere para um outro momento o pagamento disso, ou dá o desconto mesmo. Tudo isso eu acho possível, acho uma discussão democrática saudável, possível, mas para lidar com esse problema da dificuldade. Não é o problema do contrato de locação em si, é o problema das dificuldades que esse locatário está tendo por outras coisas, porque a sua jornada de trabalho foi reduzida, ele está ganhando menos, o seu contrato de trabalho foi suspenso, que ele é um dentista, um profissional liberal que não está conseguindo atender e, portanto, não está tendo receita. Né? Então, por uma dificuldade financeira. O nosso direito civil ele tem um buraco nisso, ele tem um vácuo, ele tem uma omissão, digamos assim, que é muito interessante a gente analisar, porque olha lá, no direito empresarial, a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos uma série de instrumentos para ajudar a pessoa jurídica, a sociedade empresária, que está em dificuldade financeira, mas ainda não está insolvente. E todos esses instrumentos, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, eles foram construídos muito sobre o discurso de que era importante salvar a sociedade empresária em dificuldade, era importante mitigar os direitos dos credores perante a sociedade empresária, porque a sociedade empresária tinha empregados. Então, esses empregados que estavam sendo protegidos em última análise. Agora, quando é o empregado que está em dificuldade financeira, aí não tem remédio nenhum. Aí não existe um remédio no nosso ordenamento para ele. Tem que esperar a insolvência, que é o momento mais drástico e onde a solução é uma solução punitiva, praticamente. Né? Então, há estudos interessantíssimos sobre isso, por exemplo, uma tese de doutorado do Daniel Bucar, pela UERJ, que é uma tese que trata do fresh start, do modelo americano, de recuperar o devedor, né, de facilitar a vida do devedor, de não tratá-lo de modo punitivo, mas a verdade é que no direito brasileiro hoje a gente tem esse vácuo. Então, criar um parâmetro geral por intervenção legislativa que funcione como um desconto, uma facilitação para o devedor em dificuldade, eu acho que é possível, sim. Sim. Aliás, Daniel Bucar está com um texto para ser publicado no Migalhas Contratuais. Acredito que essa próxima semana o texto dele será publicado. Bom, Anderson, eu vou, como é de costume, então, abrir aqui para algumas perguntas, tá? Então, porque eu gosto sempre de, primeiro a gente fala, porque com os comentários rodando a gente tem uma dificuldade, começa a travar a transmissão. No nosso caso não aconteceu, então trabalhamos muito bem, fico feliz. E só lembrando a todos vocês que, como sempre, essa live vai para o meu Stories, fica lá por 24 horas e depois vai para a minha página. O que é isso aí? Hoje camisa ou polo? Eu não sei o que é isso. Apareceu aqui. Eu não estou vendo os comentários, você está vendo? Não, eu vou destravar. Ah, tá. Eu tentei destravar os comentários aqui. Não. Só eu que posso. Eu sou o mestre do destravamento. Entendi. Então, eu vou. Então, vai para o meu Stories e depois vai para a minha página do YouTube. Então, deixa eu destravar aqui. Muito bem, vamos ver. Eu já vi que tinha vários colegas nossos aí entrando. Mas vamos lá. Então, estamos abrindo para dúvidas. Nós ficamos no foco. Agora estou vendo. Rafael Bragança. Isso. Archa, Wesley Monteiro. Estou vendo. Agora estou vendo. Vamos ver se entra alguma pergunta. Anderson. Recebi um parabéns aqui. Apareceu para mim um Daniel, parabéns. Gostei. Bacana. Daniel Bucar. Enquanto vão chegar, o Marcelo Civilista está aí. Enquanto vão chegando as dúvidas, você que também trabalha com arbitragem, como é que você vê aí o futuro da arbitragem com as demandas que vão surgir, né? Que não serão poucas. Eu acho, ver aqui o Aguirre também, a Ana Luísa, né? Vários, beijo enorme. Eu acho que não vão ser poucos os casos, acho que a gente vai ter muitas situações de empresas e pessoas que não conseguiram renegociar adequadamente seus contratos e vão ingressar em demandas judiciais ou arbitrais para discutir isso depois que esse momento mais emergencial passar. Então, acho que vai ter muita demanda. Acho que a arbitragem continua sendo, no Brasil,
um instrumento muito pouco acessível, né? Muito caro, muito reservado a um nicho econômico mais elevado, então demandas de valores maiores em que se justifica o custo das câmaras arbitrais e dos árbitros, né? Mas acho que a gente tem que pensar em formas de democratizar a arbitragem. A gente tem iniciativas interessantes, por exemplo, em comunidades do Rio de Janeiro, onde você forma uma espécie de conselho das pessoas mais respeitadas na comunidade para resolver disputas que às vezes até o direito formal não consegue resolver, como disputas sobre posse nessas áreas que às vezes são áreas públicas e que não têm título de propriedade, né? Então, eu acho que a gente tem que democratizar a arbitragem, porque acho que mais pessoas precisam ter acesso a esse mecanismo de solução de conflitos. Bom, tem muitas perguntas, eu sei que você vai dizer caso a caso, mas você deve responder isso, mas muitas dúvidas sobre mensalidades escolares. E eu tenho visto, confrontando aí São Paulo e Rio, né, que são os meus dois principais públicos, eu agora equilibrei. Eu tenho 7% de São Paulo e 7% do Rio de Janeiro. Sabe, Anderson, sobre mensalidades escolares, eu tenho visto aí que as escolas do Rio de Janeiro, elas estão mais flexíveis do que as de São Paulo, viu? Eu acho, as escolas do Rio de Janeiro, a meu ver, estão adotando, acho que quase todas adotaram descontos. Acho que funcionou como estímulo o fato de que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou uma lei dizendo que as escolas particulares tinham que dar um desconto de 30%. Essa lei é de constitucionalidade altamente duvidosa, porque no passado todas essas interferências em atividades privadas, ainda que a educação seja uma atividade concedida, né? Mas as interferências tinham sido consideradas matéria de competência da União Federal, portanto não dos estados. Então os estados não poderiam, a rigor, legislar sobre isso. A constitucionalidade é discutível, portanto, dessa lei. Mas independente da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o fato é que serviu como um parâmetro, um estímulo. Saiu 30%, vários pais começaram a dizer, não, você está me dando 15% é pouco, olha aí, tem lei, 30%, 30%, 30%. Então, o fato é que gerou uma flexibilidade boa das escolas do Rio de Janeiro, dando esse desconto de, em média, 30%. Tem escola que deu mais, e tem escola que deu menos, e, enfim, tentou justificar com base no fato que continua mantendo as suas atividades com ensino à distância. O ensino à distância, eu não tenho, minhas filhas são pequenas ainda, mas eu não tenho filhos na cidade, mas eu ouço muito as pessoas dizendo que o ensino à distância é duro para os pais, né? Porque os pais têm que participar muito, têm que estar sempre ali, então, no fundo, não é a mesma coisa que ter aula presencial, naturalmente, mas acho que, de maneira geral, as escolas do Rio têm dado bons descontos. Em São Paulo não tem sido assim, você disse, né? Olha, a gente tem visto aqui 10%, 20% de desconto, né? Muitas escolas seguem com ensino à distância. O Enzo, que tem 10 para 11 anos, estuda no Etapa, que é um colégio de alto rendimento, estava vindo bem, realmente estava sendo sacrificante, mas agora eles resolveram parar, né? Então tinha aula, tinha material, aula, vinha tudo, eles pararam e eu me queixei. Porque eu acho que o perfil da escola não é esse, o perfil da escola é de altíssimo rendimento. Eles deveriam ter dado uma opção para aqueles que queriam seguir. Mas não foi dada essa opção, eles resolveram antecipar as férias, né? E não deram desconto nenhum, né? Eu até mandei uma mensagem pro coordenador, porque o Enzo me falou, ele perguntou, né? Por que a gente não poderia ter aula no Zoom? Né? Os alunos, eles estavam comentando, né? Os alunos comentando, por que a gente não poderia ter aula no Zoom? Todo mundo usando o Zoom, né? Porque nós temos utilizado o Zoom ou outra ferramenta, né? O Teams ou alguma outra. Mas realmente você falou uma coisa que é interessante, né? Veio essa ideia, essa proposta, essa lei estadual que tem problemas de legitimidade, mas acabou sendo o parâmetro que foi adotado, né? Exato. Estimulou, teve um efeito, assim, pode chamar de um efeito político, talvez, mas teve um efeito que, independente de ser cogente, de ser juridicamente vinculante mesmo, o fato é que
criou um padrão. Eu estou vendo aqui, enquanto a gente fala, várias pessoas passaram aqui comentários. A minha escola a escola do meu filho deu 40% e tal. Então, é isso. Você tem descontos maiores e menores, mas virou uma média. 30% aqui no Rio virou uma média, é o que tem sido, em geral, aplicado. E a lei teve esse efeito. Em São Paulo, acho que não teve isso, né? Não teve nada Não. semelhante. Então, eu acho esse ponto interessante, né? Quer dizer, claro que a gente vai brincar, né? Depende da situação concreta de cada caso, naturalmente, mas a iniciativa privada, a meu ver, tem uma oportunidade boa de se organizar para oferecer parâmetros, né? Então, por exemplo, as escolas discutirem entre si e sugerirem um parâmetro, né? Com participação dos pais. Então, acho tudo isso muito importante. Bancos para financiamento, tem Feira Econômica, por exemplo, que criou lá um desconto X, esse desconto acabou virando um parâmetro para outros bancos, para discussões com bancos privados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, no fundo, é mais interessante do que o legislador, às vezes, em abstrato, criar um percentual que para aplicar todas as realidades dentro de cada realidade específica, pais, escolas, etc., os envolvidos se organizarem para tentar um parâmetro, né? Não, Sim. O que as escolas dizem, e houve um comunicado essa semana na escola do Enzo, é que depois eles vão ter um ensino integral, não haverá férias, quer dizer, nós teremos aulas se retomar em julho, eu não acredito em julho, aqui em São Paulo, agosto, mas a gente vai direto, não teremos férias em dezembro, não teremos férias em janeiro, né? E é interessante como vai mudar a cultura nossa, né? Aquela cultura de parar o país, parar, entre aspas, para festa em Natal e Ano Novo, esse ano não vai acontecer. Não sei se também no outro também se isso vai acontecer, né? a Mandar um gente tem abraço aí pro problemas. Pablo Stose, também tá aí, o Pablito. Mandar um abraço especial. Grande Pablito, um abraço forte. Monstro do direito civil. Eu acho assim, por exemplo, a UERJ, a gente está vivendo uma situação difícil, porque vários professores começaram a ter iniciativas à distância, de ensino à distância, mas a reitoria preferiu não institucionalizar isso, porque há vários alunos que têm dificuldade de acesso às plataformas. Então, nas universidades públicas, por exemplo, a realidade é bem diferente das universidades privadas. Então, é isso. Eu acho que daí isso volta um pouco à ideia do dever de renegociar, né? Mais específico e talvez mais eficiente que a gente ter uma criação de um parâmetro geral, que é difícil o legislador passar isso, porque sempre vai ter alguém para levantar uma bola e dizer assim, não, mas nesse caso isso é excessivo, ou nesse caso isso é pouco. O dever de renegociar estimula soluções consensuais que podem ser mais adequadas a cada realidade. Nós vamos ter outra realidade também no ensino superior e no pós-graduado. Eu penso que as aulas, né, a gente não sabe o futuro de forma tão clara, mas eu acho que por um tempo a gente ainda vai ter aulas presenciais e aulas remotas ao vivo, inclusive na graduação, né? Porque eu acho que esse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, ele vai durar um bom tempo ainda, né? É verdade. Várias Deixa eu mandar um perguntas. abraço, Flávio, para o meu Oi. mestre de jiu-jitsu que apareceu aí, Eduardo Brigadeiro. Nunca fui muito bom no jiu-jitsu, não, mas ele me ensinou coisas maravilhosas. Mestre Brigadeiro, um abraço forte. Um abraço, mestre. Curioso ele aqui no nosso Os, conversa jurídica, interessantíssimo. eu treinei jiu-jitsu também, Anderson. Cheguei até na faixa azul quando eu tinha uns Seu 18. negócio é karatê, pelo que eu sei, Mas mas enfim. eu já treinei outras coisas também, treinei um monte de coisa. É como quando o civilista vai lá estudar um pouco de processo, sabe? Para também não aprimorar. Uma vez, na época do novo CPC, como eu estudei um pouco o novo CPC, até publiquei um livro, começaram a me convidar para eventos de processualistas, né? E eu sempre digo, eu gosto muito de estudar processo, mas eu sou um civilista que estuda processo. Eu não sou um híbrido, igual alguns amigos nossos, né? Igual o professor Mazei, por exemplo, que é um híbrido, né? Eu sou um civilista,
mas gosto de estudar processo também. É a mesma coisa aí do karatê e do jiu-jitsu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que mandou uma pergunta. Plano de saúde é algo complicado, né? Acho que plano de saúde, na hierarquia do que você vai... Se você já está com a hierarquia dos boletos, né? Aqueles que você está pagando, eu acho que o plano de saúde tem que ser o primeiro a ser pago, né? Nós falamos plano de na live saúde. Vocês discutiram isso outro dia especificamente numa live, né? Mas acho que plano de saúde é duro mesmo, porque os planos tendem a ser mais demandados com essa situação de pandemia e ter também os seus custos aumentados, sobretudo se a gente entrar num cenário de que os leitos não sejam realmente suficientes, como já está acontecendo em algumas cidades. Então, os planos tendem a ser demandados e a gente tem as nossas mensalidades dos nossos planos. Então, também aí a discussão da renegociação é importante. Claro que esse é um ponto interessante, né? Na renegociação, um grande prestador de serviço, né? É diferente da locação, né? Em que o locatário discute com o seu locador, que dá um desconto e tal. Agora, por exemplo, se a gente pensa no locador que é dono do prédio inteiro, e a mesma coisa acontece com a operadora de plano de saúde ou com fornecedores gerais, eles têm que dar além de pensar no desconto, na renegociação, tem que ser um critério uniforme, né? Porque se você dá um desconto para um, desconto para outro, amanhã o que recebeu um desconto menor, ele tem uma demanda para receber o mesmo desconto na questão de isonomia, né? Então, isso também tem que ser pensado, um cuidado que se tem que ter ao conceder eventuais descontos com base em dificuldade, etc, etc. Bom, deixa eu segurar um pouco os comentários aqui, porque a gente já está indo para a reta final. Eu vi aqui uma pontuação sobre lei do distrato e incorporação imobiliária. Semana que vem nós vamos ter um debate pelo Zoom lá no perfil do Toscano, Direito Civil Brasileiro, né? Essa é uma área, esse vai ser um campo bem complicado, porque veio a lei do distrato, que protege muito as construtoras, né? E agora os negócios acabaram ficando inviáveis. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo não jurídico, né? Aqui de casa, eu estava acompanhando 2 obras aqui na aclimação, né? Uma que está seguindo, porque foi vendida, né? Ela segue, aliás, ela bate o dia inteiro, é bem próximo aqui de um prédio que vai subir, e um outro terreno que começou a ser limpo, quer dizer, foram demolidos os imóveis, o terreno começou a ser limpo, foi limpo, então agora seria o momento de montar ali o stand, parou, acho que eles não vão nem seguir, né? Vão esperar isso passar, uma vendeu tudo, vai seguir, e o outro parou totalmente, né? Então esse também, esse eu acho que vai ser um tema muito complicado, eu não sei a sua opinião, porque a lei dos distratos é uma lei extremamente desequilibrada contra o adquirente, né? Que em regra é consumidor, e favorável às construtoras, né? Ainda envolve a questão da moradia, que vai ficar ainda mais agravada agora. Eu não sei se você já parou para refletir sobre esses contratos, Anderson. Eu acho que o mercado imobiliário como um todo, ele vai sofrer, imagina-se que ele vai sofrer muito com essa, já está sofrendo naturalmente, mas está sofrendo um pouco como todos os setores estão sofrendo. Mas tem muita gente que acredita em quedas dos valores após após o fim do confinamento, não tanto pela pandemia, mas pela crise econômica, que inevitavelmente vai vir como consequência desse fato. Então, a lei do distrato, na verdade, não é nem distrato aquilo, né? Mas, enfim, a lei do distrato é uma lei que ela tem essa peculiaridade, né? Ela, no fundo, veio para tentar solucionar um problema e não agradou nem a gregos nem a troianos, né? Você recebe... se houve reclamações de todos os lados. Então, acho que a gente vai ter uma crise generalizada no setor imobiliário, uma discussão interessante, por exemplo, técnica de direito civil, se cabe uma ação de revisão de aluguel mesmo antes dos 3 anos, né, em virtude... essa é uma discussão rica, porque a gente vai encontrar autores defendendo as duas posições, autores dizendo que não, que a lei do inquilinato é especial em relação à lei geral e, portanto, elegeu o sistema da revisional com um tempo de 3 anos, e autores dizendo que, olha, não, o remédio geral do Código Civil continua sendo aplicável desde que você identifique um acontecimento extraordinário e imprevisível, e a pandemia pode ser assim qualificada se criar um desequilíbrio
no contrato no futuro. De novo, a gente não está tendo isso agora ainda, os imóveis não se desvalorizaram, mas potencialmente eles vão se desvalorizar aí na Sim. esteira da crise econômica. Então, Eu dei essa aula essa esse é um. semana, Anderson. Dei essa aula de pós essa semana. E eu falei Essa eu que acho perdi, eu não vi. Transmitiu eu... aqui, não? Oi? Não, não, foi uma Transmitiu, aula. não? Não, Ah, foi uma aula da IPD. Foi uma aula lá da pós de contratos da IPD. E eu respondi que acho que, a minha opinião é que será possível flexibilizar essa regra do artigo 19, é o 19, né? É o 19 da lei de locação. eu sustento na tese que você gentilmente citou que é possível, ou seja, que pode haver uma ação de revisão antes do prazo revisional da lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato trabalhou. Eu adoro o sistema da lei do inquilinato, tá? Eu examinei vários sistemas Sim. para lidar com desequilíbrio na tese, e eu acho o sistema da lei do inquilinato mais clean, o mais limpo, o mais objetivo. Ele não discute se o fato é imprevisível, se não é, escapa de toda essa discussão que é tão abstrata na jurisprudência brasileira, que dá situações tão contraditórias. Por exemplo, o STJ tem decisões dizendo que a crise cambial de 99 é acontecimento imprevisível e tem decisões dizendo que não é. Então, quer dizer, a gente escapa dessa discussão toda na lei do inquilinato, que criou uma janela temporal onde você não precisa provar que há um fato extraordinário e imprevisível. Basta você mostrar que está fora do preço do mercado. Então, em contratos onde você tem uma possibilidade de parametrização do valor do bem, esse sistema da lei do inquilinato é perfeito. Agora, eu acho que ele não afasta o remédio geral do Código Civil. Então, eu defendo essa posição também. Mas há autores que você conhece que sustentam o contrário. Então, vai ser uma discussão forte, porque agora, talvez, como a gente só teve no caso das grandes guerras mundiais, a gente tem um fenômeno que afeta a todos, que todos estão sentindo seu impacto. Então, vai ficar mais rica essa discussão agora, eu acho. Também acho. Bom, estamos então caminhando. Só passar. Estamos caminhando então para o final de mais essa live aqui no meu perfil, perfil do professor Anderson Schreiber também. Quero agradecer a presença de todos os amigos que estão aí, mandar um abraço para também o professor Pamplona, que está aí, Rodolfo Pamplona, professor Bunazar. Agradecer ao Anderson esse debate muito rico. E lembrando, primeiro, que a live vai para o meu stories por 24 horas, depois vai para a minha página no YouTube. E também convidar vocês hoje na página do YouTube do Marte, o debate que teremos envolvendo o professor Paulo Lobo, o professor Marcos Bernardo de Mello, várias ONGs apoiando, inclusive o IBD Conte, o IBD Civil, o IBD Fan. Professor Anderson, suas considerações finais. Não, acho que é isso, só reforçar essa mensagem que eu acho importante para todos, especialmente para o público jurídico, de que a gente tem que ter responsabilidade e cautela nesse momento, não estimular o descumprimento de contratos, não invocar as categorias jurídicas de modo irresponsável, pensar muito antes de qualificar a situação para fins de impacto nos contratos, para estimular o cumprimento, que eu acho que é o mais seguro, sempre que isso for possível. Agora, quando for impossível, a gente tem esses remédios todos, a frustração do fim, o desequilíbrio, aí dependendo de cada caso. Por fim, agradecer você, Flávio, seu perfil é muito importante para o direito civil, divulga muitas coisas interessantes, com uma linguagem muito acessível. Eu sou seu amigo, sou suspeito para falar, mas realmente você tem desempenhado um papel muito importante nessa difusão e democratização do direito civil. E no mais, beijos para a Leia, para o Pietro, para o Enzo, para todo mundo aí na sua casa. Espero que estejam todos bem. Tá bom. Para você também, para a família